Oi, pessoal, vamos dar continuidade então à disciplina de entomologia agrícola com o método de controle por comportamento. Então, nesse método, o que a gente utiliza muito são os feromônios. O que são os feromônios? São substâncias químicas usadas por indivíduos de mesma espécie como forma de comunicação, tá? Aí elas são liberadas principalmente por glândulas, essas glândulas localizadas ou no final do órgão reprodutor ou no aparelho bucal. Essa comunicação pode ser para defesa, localização de presa, para cópula, alteração de comportamento. Então aqui nós temos os feromônios, eles podem ser desencadeadores, são o quê? Aquela substância química que desencadeia uma mudança no comportamento. Um exemplo é a trilha de formiga. Então, as formigas estão indo pela trilha, liberando ali o feromônio. De repente, opa, vamos virar para a direita. Então, muda o comportamento naquele momento. Ou até mesmo para o alarme, por exemplo, para abelhas, ela usa como alarme caso alguma coisa esteja agredindo a colmeia. Então, aí todas vão atacar aquele indivíduo, aquilo que está atrapalhando a colmeia. Isso, então, é algo que desperta o comportamento do inseto naquele momento. O que a gente mais utiliza no controle aqui de pragas. Temos os preparadores. O preparador é aquele que muda a fisiologia do inseto. O exemplo é aqui das abelhas. A abelha rainha, ela libera aqui pela mandíbula um feromônio preparador que faz com que as operárias não desenvolvam o ovário. A gente tem vários tipos de feromônio, né? Para cria, que é muito usado para abelhas, formiga também, a formiga cuida ali da larva, né? As abelhas também. Recrutamento, caso alguma coisa esteja acontecendo. A marcação de território. Mas o que a gente usa para controle de pragas são os feromônios sexuais, que são aqueles utilizados para encontrar o macho ou a fêmea para a realização da cópula. É o que a gente mais usa no controle de pragas. A gente pode ter alguns de agregação, porque alguns insetos, eles têm o hábito de liberar feromônio para se agregar num determinado local para a realização da cópula, tá? Ou para se agregar por defesa. É muito comum a gente observar isso naquela lagarta do maracujá. Acho que tinha uma imagem anterior. A lagarta do coqueiro também, elas se agregam assim para se defender, para parecer que são maiores, né? Nesse caso aqui, dessa Lepidóptero praga de frutos de pêssego, tá? Ela faz uma agregação para a cópula. Então a gente tem um feromônio que atrai ela aqui para controlar. Então, o feromônio a gente tem o de alarme aí, ó, muito comum. Aqui no caso, os pulgões lembram do sifúnculo, dessa estrutura aqui no abdômen, né? Um apêndice abdominal. Ela libera por essa glândula aqui uma substância de alarme que avisa os outros pulgões que a joaninha tá por ali, né? Que é um dos principais predadores de pulgão. E avisa então que ela tá se aproximando. Nós também temos aqui, ó, a da abelha, então corre porque aí estão chegando com o feromônio de alarme. O feromônio sexual e agregação, então, normalmente localizados aqui nas glândulas aqui próximas ao órgão reprodutor, tá? Às vezes vocês viram essas imagens na internet, né? Como que essa estrutura se encolhe, cabe aqui dentro do abdômen desse inseto, ele libera aqui essa estrutura para liberar mais feromônio para atrair o parceiro, tá? Então, muitas vezes é fácil de ser isolado, então ele tem que ser isolado, sintetizado e depois colocado em alguma substância, alguma pastilha, alguma estrutura, normalmente é feita em parceria com químicos, isso, para que ela seja liberada aos poucos e aí realmente funcione como um atrativo para o inseto, né? Nós temos vários tipos de armadilha. Essa aqui é a armadilha tipo delta, essa de forma triangular. A gente põe aqui o feromônio e coloca normalmente aqui cola, algum adesivo. Então aqui é muito usado essa estrutura para mariposas, tá? Então a mariposa ela vem aqui, cola, gruda aqui nessa estrutura. É usado para quê? Ele pode ser para coleta massal. Então, se você tem uma área de estufa, por exemplo, você vai fazer uma coleta grande de indivíduos, né? Então, acaba realizando um certo controle. Para atração e matar, então você atrai o indivíduo ali para aquele local e depois você pega eles e descarta, mata, muito usado para controle de besouros. Eu vou mandar um vídeo depois do moleque da bananeira, onde o objetivo é isso, fazer a atração e depois matar. Confusão sexual, você coloca em vários pontos da lavoura e aí os indivíduos, em vez de encontrar a fêmea ou o macho, eles ficam encontrando essas pastilhas ali perdidas e o que diminui
a cópula, consequentemente diminui a oviposição, a quantidade de ovos, tá? Aqui é um exemplo muito usado para bicho-furão in situ, é um microlepidóptero. Esse microlepidóptero coloca os ovos no fruto, a larva penetra o fruto e se alimenta, tá? Então você coloca uma armadilha a cada 10 hectares para fazer um monitoramento, para verificar a quantidade de indivíduos que vão estar ali naquela área e se é necessário entrar com controle ou não. O nível de controle para esse inseto, no caso, é de 6 machos por armadilha. Então, ele é um feromônio sexual que atrai somente machos. Então, você vai computar, se tiver 6 machos por armadilha, a cada 10 hectares, você tem que entrar com controle químico. Um muito utilizado também é o grandulure, que é um feromônio para controle do bicudo do algodoeiro, Antonomus grandis. Você usa com essa armadilha que ela tem uma coloração verde amarelada, que ela é atrativa para o inseto. Então você está usando uma cor atrativa. Essa armadilha ele entra aqui dentro e fica preso lá, né? Olha o tanto aqui que atraiu. Fica preso ali dentro da armadilha. Nós temos um outro método também que a gente utiliza para atração. A gente coloca, então, assim, pode colocar uns pedaços de pau ou de papelão com essa coloração amarela, coberta com inseticida e colocar um feromônio também. Então o inseto vai vir encostar aqui no inseticida e aí já vai morrer. É uma atração para controle. Isso é feito na periferia das culturas, 45 metros espaçados e 10 dias antes do plantio. E faz a reaplicação 35 dias após o plantio. Então é um método que ele é usado antes como prevenção para você realmente diminuir a população ali naquela área do bicudo algodoeiro. Para amigdolos também, que é uma praga, um besouro que é praga de raiz de cana-de-açúcar, principalmente. Hoje a gente tem o feromônio, tá? Que a gente pode colocar nessas garrafas PETs, por ser um inseto do solo. Você vê que a estrutura é uma garrafa PET aqui, é uma armadilha tipo pitfall, que a gente fala, que a gente coloca aqui o feromônio, ele vai ser atraído e cai aqui, tá? E aí a gente faz a coleta massal desses insetos, migdolos frianos. Tem vários outros tipos de feromônio, né, no Brasil. Eu vou postar um vídeo para vocês do moleque da bananeira, da mosca das frutas, que a gente utiliza feromônio. Tem várias vantagens para o produtor. Ele reduz o uso de inseticidas, favorece os inimigos naturais, tem custo baixo, tá? Ele é específico para determinada espécie, mas isso é uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem, porque é específico para uma espécie X. Então, se você tem numa área uma grande quantidade de pragas chaves, né, você tem um custo maior, porque você tem que ter um feromônio para cada uma. Uso de culturas com múltiplas pragas, então ele é difícil para culturas com várias pragas chaves. Exige maior conhecimento do produtor, porque a gente tem que ter um conhecimento que de quanto em quanto tempo aquele feromônio ele funciona, quantos armadilhas e feromônios a gente tem que colocar por hectare, tem que trocar de quanto em quanto tempo. Então exige mais mão de obra para esse monitoramento, levantamento e um conhecimento mesmo do produto. Uma outra forma de controle por comportamento é o uso de atrativos alimentares, né? A gente usa muito atrativos para mosca das frutas, tá? Ele pode ser fabricado com melaço, ou já tem um que a gente compra no mercado, né? Uma proteína hidrolisada, que já tem uma recomendação de 1 litro para cada 100 ml. A gente pode fazer a armadilha de garrafa PET, ou já tem também uma armadilha específica de cor amarela, porque a cor amarela auxilia na atratividade para esse inseto, tá? Acho que vocês lembram. A gente também tem armadilhas atrativas para lagarta-rosca, grilos e paquinhas. A gente mistura melaço com farinha de trigo e algum inseticida em pó recomendado, e a gente pode estar colocando em alguns pontos. Como a lagarta-rosca ela gosta do ambiente úmido, as paquinhas também, é muito comum em horta ou em área de produção de muda. Então a gente pode fazer essa mistura e colocar em alguns pontos da produção de horta, de mudas, que a gente vai estar atraindo esse inseto ali, ele vai estar consumindo esse produto e morrendo por causa do inseticida que está junto. No algodoeiro também tem vários métodos do algodão. O outro que a gente usa é plantar o algodão 30 dias antes realmente da semeadura
definitiva, né? Fazer um plantio antecipado, só para você atrair tudo que está ali na área e matar antes de você realmente entrar com a cultura definitiva. A cana-de-açúcar a gente também tem, a gente pode fazer atrativos com toletes mesmo de cana e inseticida e melaço para controle de 2 bicudinhos que fazem galerias nas raízes aqui da cana-de-açúcar, tá? Que é o Sterophorus leves e o Metamasius hemipterus, esses dois. Aqui tá mostrando o controle que é usado também, que a gente vai ver logo na próxima aula, com fungos. Pessoal, é isso, é uma pequena revisão. Eu tô tentando ser um pouco mais breve nas revisões, porque depois a gente vai entrar em assuntos novos que a gente não viu ainda, então vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou enviar outros vídeos para vocês, textos também para leitura. É uma fase que exige maior dedicação. O objetivo dessas revisões é mesmo só lembrar um pouquinho aquilo que a gente já viu, porque quando a gente entrar nos métodos que a gente não viu ainda, as aulas vão ser um pouquinho mais longas, tá? Até mais, fiquem com Deus.